Os trabalhadores, sem muita defesa em relação a essa situação, as pessoas acabam sofrendo os efeitos disso. No entanto, hoje já é uma coisa meio estabelecida que a crise chegou, não tem assim, paliativos para enfrentar. Não é que até o governo espera ter alguns paliativos como esse da Petrobras, de entregar todo o petróleo brasileiro para conseguir aí alguma porcentagem nos contratos. Mas é uma coisa meio dada que todo mundo reconhece que o Brasil vai para uma crise econômica, que as dificuldades vão aumentar, que os problemas estão aí. E a burguesia, os partidos tradicionais da burguesia e a esquerda brasileira, porque a esquerda brasileira é uma esquerda assim, não é, a gente fala esquerda por hábito, porque é uma direita. Inclusive é um programa unificado de apoio à política oficial da burguesia para contornar, para enfrentar essa crise que eles sabem que vai acontecer. É uma política assim, grosso modo exército na rua, como foi no Rio de Janeiro, todo mundo apoiou a entrada do exército no Rio, assim, uma unidade. O problema da repressão sistemática contra todos os movimentos sociais. Então, no caso do Sem Terra, assim, uma crítica sistemática da falta de democracia, vamos dizer, de respeito às instituições que o Sem Terra apresentam, porque é um movimento agressivo, é um movimento que vai por fora do esquema institucional. Esse problema do Sem Terra, inclusive no caso do nosso partido, eu fiquei espantada no 1º de maio. Nós fizemos um 1º de maio com vários setores camponeses. Uma coisa assim, tradicional da esquerda. Quer dizer, você vai comemorar o Dia do Trabalhador promovendo a unidade entre os setores que estão sendo perseguidos pelo governo, que estão lutando, e que no Brasil tem uma tradição de ser oprimido, ser atacado pelo governo imensa. Eu fiquei espantada com o nível de críticas da esquerda à direita contra a presença desses camponeses no nosso 1º de maio. Eu olhei e falei, nossa, é espantoso que eles eram stalinistas, que eles eram... não era bem guerrilheiro que se levantava, porque também é uma linguagem muito de direita falar guerrilheiro, mas era alguma coisa por aí. Uma indisposição com um ato que no final é um ato de esquerda, uma coisa tradicional, popular. Que não, mas é bastante visível o nível de identidade que a esquerda brasileira tem com a política oficial da burguesia. Bom, e o caso extremado desse problema do aborto, onde o partido, assim, hoje em evidência como sendo de esquerda, que é o PSOL, há todo um espaço, uma propaganda muito grande em torno do PSOL. A candidata mais importante deles é uma mulher, ela faz campanha aberta, explícita contra o aborto. Bom, até para esclarecendo bem, porque tem muitos senões e meandros aí nessa discussão. Ela é bem específica, não é que ela faça campanha que ela não é a favor do aborto, mas que ela concordaria que as mulheres teriam legalmente o direito. Ela é a favor, ela é contra qualquer mudança, qualquer iniciativa em prol das mulheres que fizeram aborto. É uma colocação muito direitista, muito. Bom, a defesa da igreja é assim uma coisa histérica, coisa que você olha para um partido de esquerda. A igreja no Brasil, a tradição da igreja no Brasil é assim, conservador é pouco. As piadas conhecidíssimas das católicas brasileiras, assim, foram uma base de apoio imensa do golpe de 64. Todo mundo sabe. A igreja
a instituição foi base de apoio explícito da ditadura. Aí eu falo, não, mas aqui em São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes apoiou as mobilizações no final da ditadura. Dom Paulo Evaristo Arnes, assim, de forma muito... como figura isolada, quando a ditadura já estava numa crise muito grande. Agora, não tem como confundir com a igreja como instituição de direita. Depois, a situação no Brasil hoje não é uma situação teórica. Tem esses casos, são assim, milhares de mulheres perseguidas por terem realizado aborto, entre aspas. As fichas dessas mulheres foram encontradas numa clínica de aborto. Não há campanha em defesa dessas mulheres, pelo contrário. A propaganda, a discussão, é uma discussão como se isso não existisse, não fosse um problema, não houvesse assim, maior interesse político, em geral, para a esquerda. Pelo contrário, a esquerda acha que isso não merece nenhum grande comentário. Setores que não são de esquerda diretamente, como esse grupo Católicas pelo Direito de Decidir, que é um grupo dentro da Igreja Católica, minoritário, muito moderado, e que tem uma tradição de defesa das mulheres, eles têm uma posição mais progressista no sentido de falar, realmente, não poderia nunca processar esse número de mulheres, teria que ter uma colocação moderada. Eles são bem mais progressistas que a esquerda brasileira. Quer dizer, o processo eleitoral como um todo e a situação política do Brasil hoje, ela mostra que as contradições, os problemas sociais, porque esse problema da mulher, em que pese que muitas pessoas tentam transformar a questão num problema de foro íntimo, problema particular, individual de cada um, isso aí não tem nada a ver com a realidade. O problema das mulheres, o problema do aborto, o problema que envolve a saúde da mulher, não é um problema individual, mas é um problema de saúde pública. Não é assim um caso isolado. São milhares de mulheres numa situação como essa. Quer dizer, é um caldeirão social muito grande. O problema do sem terra não é um problema de uma liderança, nem de pessoas isoladas. Isso é um problema social que se arrasta no Brasil, o problema da reforma agrária, do latifúndio. Quer dizer, problemas sociais de uma dimensão imensa. E agora, não é segredo para ninguém também, a inflação está levantando os trabalhadores assalariados em geral, que estavam numa relativa paralisia, que vem já desde um certo refluxo, uma desorganização, que vem da época do plano Collor, do governo Collor. A volta da inflação tem feito surgir novamente um movimento grande no meio dos trabalhadores assalariados diretamente das grandes categorias. É uma coisa reconhecida que uma estrutura muito burocrática dos sindicatos, em função desse refluxo dos trabalhadores desse período, ela tem sido muito questionada por força das mobilizações que vem acontecendo. Quer dizer, é evidente que nós estamos passando, que nós vamos entrar num período de luta social, de movimentos sociais muito intensa. Eu acho que a burguesia, e esse processo eleitoral que nós estamos vivendo aqui, ele já é bem marcante nesse sentido. A burguesia, ela tem plena consciência disso, por isso nesse processo eleitoral não há discussão nenhuma. É uma coisa, inclusive, que a própria imprensa comenta, que a Rede Globo, para a Rede Globo não existe eleição. Não tem cobertura, como aconteceu nas eleições passadas, não tem, não é dada a importância que foi dada em períodos anteriores.